ok? A outra base de... Então, eu vou recomeçar aqui. O foco hoje será a demonstração de base de dados de referência ou de indexação. Existem duas bases de dados importantes, muito conhecidas. Uma é a Web of Science, a outra é a Scopus, que é a que está aqui, que eu listei aqui. Para a área médica também fala-se bastante, usa-se bastante o PubMed. Ah, ah, Nós ainda não estamos a ver a tela projetada. desculpe, ainda estou confuso o horário na cabeça, então muitas coisas aqui vou me esquecer. Onde é que está isto? Eu cheguei, só pus as malas ali e vim sentar aqui. Então, me desculpe a minha atrapalhice de hoje. Agora encontrar aqui, ó. Onde é que estão os menus? Hum, ok. Agora conseguem? Sim. Ok, obrigado. Então, voltando, fechando isto. Dizia, nós estamos na seção 7, né? Isso, esta aqui. Então, dizia que temos duas bases de dados importantes, mas são comerciais. Uma chama-se Web of Science, não está nesta lista. A outra chama-se Scopus, que é esta aqui. A base Scopus é da Elsevier. E eu coloquei aqui exatamente porque eu tenho acesso a esta base de dados. Vocês não terão acesso a ela, mas convém que saibam que ela existe, o que é que ela oferece. Então, eu vou demonstrar mesmo assim. É uma base de dados muito cara, é por isso que, mesmo ao nível da UEM, nós não temos acesso. Algumas pessoas têm acesso por outras vias. Eu tenho acesso também por uma outra via que eu tenho algum trabalho feito com a Elsevier tempo atrás. Na área médica, então, também utiliza essa base de dados PubMed, que é muito importante para a área médica. Existem nas outras áreas também, mas essas são as mais conhecidas, mais utilizadas a nível mundial. E a Dimension, que está aqui, era uma base de dados que temos acesso, na versão free, portanto, acesso aberto. Só que nessa versão acesso aberto, temos acesso a uma parte das funcionalidades e via Research for Life, nós temos acesso então a todas as funcionalidades. Eu vou demonstrar essa nas duas vertentes. Naquela em que vocês vão aceder de forma livre, sem precisar de nenhuma autenticação. Precisam apenas de criar uma conta. E aquela que vão usar o acesso via Research for Life, então aí tem todas as funcionalidades ativas. Ah, Como dizia, então, existe a Web of Science. Vou só colocar o link aqui para vocês verem. Web of Science. Portanto, é este link aqui. Esta é uma plataforma da Clarivate Analytics. Portanto, é uma entidade com sede, acho, hoje na Itália ou Espanha, mas ela nasceu nos Estados Unidos na década de 70, por aí. É a mãe das bases de dados de indexação. Tem sido utilizada e ela, em princípio, é considerada aquela que indexa revistas de maior impacto ou de maior prestígio a nível mundial em todas as áreas científicas. E por via disso também ela é muito restritiva e ela é muito excludente, ou seja, exclui basicamente tudo que se publica em África. Pode existir uma ou outra revista indexada lá, mas são muito poucas. Algumas da África do Sul, provavelmente, Nigéria, Tanzânia podem estar lá, mas são muito poucas revistas que vão estar dentro dessa base de dados. Então, ela tem um foco muito mais do centro da ciência, portanto, eurocêntrico aqui, América, a do Norte principalmente, e a Europa, também alguns países ali que dominam essa base de dados.
Mas pronto, tem sido utilizada como sendo uma das melhores, mas há já uma discussão à volta disso, por isso estão a nascer outras alternativas. E as Copas, ela nasceu como alternativa, portanto, como eu disse, a Web of Science, ela é uma base criada nos Estados Unidos para Thomas, não, 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 pelo Instituto de Formação Científica, lá, e depois foi comprada pela Thomas Reuters, depois, da França, e depois pela Cambridge Analytics aqui, mais tarde. E a Scopus nasceu então nos anos 2000, que é pertença da Elsevier, e para contrastar mesmo esta base que tinha um viés mais americano, e esta aqui tem um viés mais europeu, mas ela tentou então trazer mais revistas científicas dentro dela. Então, ela hoje em dia é considerada como sendo a maior base de indexação, indexando mais de 70 mil editoras no mundo todo e por aí um conteúdo enorme que está aqui presente. A outra base de dados, depois de vir fazer a pesquisa, a outra base de dados é a Dimension, que seja assim, sim, essa aqui. Portanto, essa é a base de dados, então, que ela surge para então dar-nos uma oportunidade em acesso livre, então para aceder a publicações que existem a nível mundial. Portanto, ela está a crescer bastante, ainda não é como umas copas da vida, mas ela está a crescer e tem esses conteúdos que estão aqui a ser exibidos em termos de números. Então, é possível, para além de ver publicações, também ver datasets, que são dados de investigação, dados brutos, eh, documentos de políticas, oportunidades de financiamento, a pesquisa, patentes, ensaios clínicos e incluindo as citações que vamos recebendo nas nossas publicações. Então, são as três bases de dados que são bastante importantes, elas são multidisciplinares, diferente da PubMed, que ela é muito concentrada na área biomédica. Estas três Scopus, Web of Science e Dimension, então são multidisciplinares, portanto, agregam conteúdos vindo de todas as áreas científicas. Vamos começar por fazer alguma demonstração da base de dados Scopus. Como eu disse, ela tem duas versões também. Esta Scopus Preview, que estão a ver aqui, Scopus Preview, é, é a versão livre que nós podemos aceder. Diferente da Web of Science, a Web of Science, não, acabei tirando ali, Web of Science, sim, acho que estamos aqui. Vejam que a Web of Science, logo quando entra, já me pede uma senha, então eu não consigo passar daqui se eu não tiver acesso a esta base de dados. Diferente, as copas pelo menos me permitem aceder a uma parte do conteúdo. Posso ver a minha página enquanto autor, se eu sou um autor que publico e tenho publicações indexadas aqui, eu posso pelo menos ver o meu perfil e fazer mudanças no meu perfil. Até esse nível eu consigo aceder. Assim como também posso ver as fontes, o que são fontes? São as publicações científicas que estão indexadas aqui. Posso ver os títulos, ok? E posso analisar, ter um overview do o que é que cada título tem como citações, documentos publicados. Mas pronto, é uma informação mínima que eu consigo analisar. Enquanto que esta aqui, infelizmente, não consigo ver nada. A Dimension, como eu disse, ela tem uma versão free, depois vamos chegar lá, eu vou falar sobre ela nesse momento. Ok, então aqui o que eu queria que percebesse é que existe essa base de dados, ela nos oferece uma ferramenta que a gente chama de análise bibliométrica, então nos permite
termos uma ideia daquilo que é publicado a nível mundial sobre um determinado tópico. Portanto, temos uma amostra considerável. Quando a gente faz pesquisa numa base de dados de uma editora, a gente só consegue aceder ao conteúdo daquela editora, somente. Ok? Se eu fiz uma pesquisa na Science Direct, por exemplo, só consigo aceder ao conteúdo publicado pela Elsevier de um certo tema. Se nós colocarmos climate change, por exemplo, vamos apenas pesquisar na editora Elsevier sobre climate change ou mudanças climáticas. O mesmo assunto tinha que depois ir pesquisar na Wired, na Tyrion de France e por aí em diante. Então, vou juntando isso, então isso é que me dá a amostra do que se publica no mundo sobre aquele assunto. Para não ter que fazer isso em cada base de dados, então nós usamos as chamadas bases de dados de indexação, que elas indexam conteúdos publicados por diferentes editores. E pesquisando aqui, então eu pesquiso a todas as editoras. É o mesmo quando você faz no Google. Agora, o Google é que ele não é estruturado como esta base de dados, mas também dá esta mesma Google, digo, estou me referindo a Google acadêmico, né? O Google acadêmico também pode ser considerado como sendo um mecanismo de indexação, só que devido à sua fragilidade de estrutura, então não me permite fazer filtros como esta base nos permite. Depois irão ver o que eu estou a referir. Então eu vou, nesse momento, entrar na minha conta. Infelizmente, hoje, vocês só poderão assistir aqui, não tem como tentar isso desse lado, a menos que vocês tenham alguma conta para acessar essa base de dados. Essa base de dados é uma das mais caras, incluindo esta outra, a Clarovete, e no nosso contexto ainda não é viável gastarmos dinheiro para subscrever essa base de dados. Pronto, por isso que nós acabamos aproveitando as oportunidades que nós temos de convênio com as universidades para acedermos. Você quer fazer cocô? Por exemplo, cuidado com os microfones. Então, vou fazer um sign in aqui para podermos, então, perceber como é que essa base de dados funciona. Ah, então, esta é a base de dados da Scopus, da Elsevier. Eu entrei aqui e posso fazer, então, uma pesquisa. Pronto, em princípio, quando entra, deve entrar para esta área. Esta aqui. Nesta área nós podemos fazer pesquisas. Hoje em dia está na moda também pesquisar sobre assuntos publicados ou que têm relações com ODS. Esta base de dados tem um mecanismo muito bom de fazer essa conexão com as publicações e o impacto nas ODS. Mas não vamos para coisas complicadas hoje. Vamos fazer uma coisa simples, como Você fez cocô porque ok. Então, colega, pode me dar um assunto qualquer que vocês gostariam de pesquisar hoje? Pode escrever no chat para usarmos ele como um exemplo. Um dos colegas pode lançar aí, mas tem que ser em inglês. Bom, não veio nenhuma proposta, então eu vou na minha proposta habitual aqui. Sim, diga, Fernando. Professor, Sim. estava a falar com o micro desligado. Queria dizer que a minha proposta era transformação digital. Ok. Tá bem. Ah, ok, podemos começar por aqui mesmo.
Então, este é um exemplo simples de pesquisa. Não vou entrar em muitos detalhes hoje. Quero mostrar as funcionalidades dessa base de dados. Por que que nós usamos uma base de indexação? Como vinha explicando, ela nos permite pesquisar em várias editoras ao mesmo tempo. Ao invés de eu ir em cada uma e tentar coletar referências lá, venho para aqui, então ela faz uma pesquisa distribuída em todas as bases de dados que estão indexadas. Na verdade, não é bem distribuída, é dentro do seu índice. O que acontece é que ela agrega os metadados e disponibiliza a partir da sua interface. E quando você encontra um metadado que quer depois aceder ao seu texto completo, aí sim vai fazer uma pesquisa distribuída indo até a fonte para depois trazer todo o documento. Na verdade, até direciona para a fonte, não traz para aqui, porque ela sai do ambiente das copas e vai para aquela fonte em si. O mais importante aqui é que se nós pesquisarmos com qualquer que seja assunto, depois podemos fazer aqueles filtros que já aprendemos a fazer com Rand, com ouro, notas e tudo mais. E em algum momento depois vamos limitar isso por um certo tempo, vamos querer apenas documentos dos últimos 10 anos, sei lá, 2015, 2025, por exemplo. E porque a transformação digital também podemos escolher a área, a sub-área principal, se é da área das engenharias ou computação, talvez. Agora, se nós queremos ver os impactos, se queremos ver, podemos ir para outras áreas. Mas provavelmente o assunto que interessa ao colega aqui esteja mais ligado à área de engenharia e à própria computação, tá? Mas poderia estar associado a outras áreas. Então, esse seria um filtro a fazer. Depois, que tipo de documentos eu quero? Normalmente, nós queremos artigos científicos. Depois, que tipo de estágio de publicação? Eu não quero nada que ainda esteja no processo de editorial. Quero as versões finais já publicadas, não ainda no processo editorial. Se nós queremos limitar por algumas palavras-chave, vejam que esta base de dados, por ela ser uma base de dados de índice, já nos dá um filtro aqui por palavras-chave. Então, é importante aqui, provavelmente, quero associar Digital Information com inteligência artificial e outras áreas aqui. Se clicar aqui, ele vai expandir, então, essas palavras-chave e podemos escolher aqui num número maior. Então, aí já pediria ao colega Fernando, que é quem colocou o tema para dizer quais são as palavras-chave que interessam, no caso, nos seus estudos. Pode aí, eu, vendo aqui, nós vamos clicando para filtrar. Vejam que isto, nas outras bases de dados, não vamos encontrar. Só encontramos esse tipo de filtro em base de dados de indexação. Sim, Fernando, pode dizer mais umas três para alimentarmos um pouco aqui? Seria a produtividade, Ah, a não estou a ver aqui. P- Do que está aqui na tela? deixa ver, ah, Até mais para baixo, posso subir, mas aqui, se eu subir você não vai ter, não vai ter tempo de analisar. Ok, mas tem tantas aqui, blockchain, provavelmente está dentro do que você quer, cadeia do custo, de valor, depois. talvez esse comércio, Qual? Commerce, esse aqui. o commerce, Uhum. transformation, Esse já está lá no próprio tópico. acho que management, se tivermos por aí. Ok, aí podíamos, deixa eu ver, recomeçar, management. Decision making, provavelmente information system, pronto, aqui decision making, Ou nesse caso information mesmo management, esse digital economy, digital economy. Pronto, acho que já é, é suficiente. já é suficiente, senão também ficamos sem nada aqui, ok? Então, vejam que o filtro, ah, ok, temos que, depois de aplicar aquele filtro, tem que vir para aqui e digo
limit to, para ele finalizar. Mas deixa eu ver se tem mais alguma coisa que podemos usar aqui. Acho que é tudo. Podemos escolher a língua. Se eu não falo Chinese, Spanish, não vale a pena trazer os conteúdos, mas provavelmente entendo. Agora, alemão, Rússia, não entendo. E pronto, se eu fizer a limit to, então ele vai fazer um filtro daquele conteúdo específico. Ok. O que é que ficamos com cerca de 5.000. Eu vou parar por aqui mesmo. Os 5.000 que estão aqui é a amostra do que se produz no mundo sobre este assunto, tendo em conta aquele filtro que nós já aplicamos. Né? Não se esqueça que nós já aplicamos o filtro que está aqui. Então, é isto aqui. E se eu tivesse ido a uma base específica, não teria esse conteúdo todo do jeito que está aqui. Ok? Aqui é porque eu estou a pesquisar múltiplas fontes e que estão indexadas na base de dados Scopus. Ok, o que é importante, então, se eu poderia fazer isso em cada uma e depois de juntar? Aqui é importante porque eu posso analisar esse resultado. E essa análise, a gente chama de análise bibliométrica. Quando está a fazer um trabalho, quando está a fazer um trabalho acadêmico, principalmente as revisões sistemáticas, recomenda-se sempre o uso de uma base de dados semelhante a esta aqui, que é ela que permite que você, numa única pesquisa, numa única interface, consiga coletar todas as referências sobre aquele assunto que você quer fazer a análise. Mais do que isso, neste caso, podemos usar a ferramenta que está disponível, que é esta aqui, de analisar o resultado. Ok? Se eu vier para aqui, digo analyze results, o que é que vai me dar a base? Esta base de dados vai trazer aqui uns gráficos para eu entender mais ou menos o estágio de conhecimento sobre esta matéria de transformação digital, ok? Então, o que nós estamos a olhar agora é um resultado que vem desta pesquisa, com todos aqueles estudos que nós fizemos, começamos por fazer uma pesquisa simples, por Digital Transformation, mas depois incluímos outras palavras-chave aqui para limitar o assunto. Um momento só, desculpem. Ok, desculpa, mas tenho que amenizar aqui. Mas ok, então dizia que depois da pesquisa nós chegamos num filtro e nós queremos perceber como é que é o estágio de conhecimento produzido e publicado sobre essa temática. Se nós olharmos os gráficos que estão aqui presentes, vejam que esta temática de transformação digital, ela não era tão estudada nos anos 2018. Se descermos aqui o nosso gráfico, vejam que lá para os anos 80, quase que nem se falava sobre isto, ok? E com o tempo, a partir principalmente dos anos 2014, é que começa a haver alguma regularidade de pesquisas sobre a temática. Este é o primeiro ponto. Então, se você quer fazer alguma pesquisa com profundidade em alguma temática qualquer, e principalmente essas temáticas emergentes, temos que perceber como é que elas foram evoluindo. E a maneira de nós percebermos isto é fazer uma análise bibliométrica. Então, é a isto que nós chamamos de análise bibliométrica sobre uma certa área de pesquisa. Então, olhando para os números que estão aqui, vai perceber de que a partir de 2015, sim, há uma regularidade crescente de publicações na área de transformação digital, ok? Podemos perceber de que em 2024, nesta base de dados, atinge um nível ali de 1.200. Agora, lembre-se que nós estamos a falar de pesquisa deste tema, mas com estes
filtros que estão aqui. Porque se nós tirarmos esses filtros que estão aqui, esses números vão mudar também. Ok? Se eu deixar só transformador digital, podemos perceber que aqui teremos provavelmente números muito maiores aqui nessa zona dos anos 2020 para cá, que é quando começa a ganhar dinâmica a pesquisa. Então, uma das coisas que nos permite, então, a base de indexação é ver esta evolução ao longo do tempo. Como é que essa temática evoluiu ao longo do tempo, ok? E vejo por ali, assim como posso ver pelo gráfico aqui. O fato de estar a descer aqui é porque nós incluímos 2026 ali, ok? Se tirarmos 2026, logicamente ele vai parar lá para cima. 2026 é o próximo ano, né? Já existe alguma coisa publicada de forma adiantada, que as bases de dados hoje em dia fazem isso, aquelas bases de dados de texto completo. Quando o fluxo de publicação é muito grande, então, os limites de publicação que tinham sido planificados para 2025 já foram atingidos, então eles, para não arquivar, esperar o próximo ano a publicação, ela continua, que faz uma publicação de forma adiantada dos números do próximo ano. Portanto, para permitir que a pesquisa então chegue com alguma rapidez aos que interessam, não esperar até ao fluxo de publicação que seria em janeiro ou junho do próximo ano. É por isso que aparecem aqui publicações já indicando 2026, e que hoje em dia é normal e muito comum isso acontecer. Ok, essa é uma das análises. A outra análise que nós podemos fazer é ah, quem são as revistas que publicam estes assuntos? Aqui estamos a ver as publicações ao longo ah, dos anos, mas essas publicações foram então publicadas por alguma fonte, que a fonte é a revista em si, porque nós selecionamos ali artigo científico. Então, as fontes aqui que publicam, as 10 mais, por exemplo, são as que serão apresentadas aqui. Se eu clicar aqui nesse gráfico, então, essas são as revistas que mais publicam nestas temáticas. Vejam que são revistas maioritariamente da área das engenharias, matemática, ciências econômicas, inovação, por aí. E se nós olharmos para aqui, desse lado, então são uma, duas, três, quatro, cinco revistas mais produtivas da área ou da temática de transformação digital. E também vemos ao longo do tempo como é que tem sido então o posicionamento dessas revistas. Temos aqui uma revista de sustentabilidade da Suíça, né? Que é a que parece se destaca em termos de publicação científica, né? Então, se você quer ler artigos de autores proeminentes ou mais importantes para essa temática, provavelmente essa que seja a revista que você deve analisar. E essas outras também, claro. Mas pronto, há uma sempre que vai se destacar em relação às outras. Então, onde também os autores mais importantes daquela área vão tentar publicar. Então, se você quer seguir documentos publicados por autores mais importantes da área, deve saber quais são as fontes mais importantes daquela área, e são essas que você tem que tentar, então, localizar e analisar os seus artigos. Para além disso, nós podemos perceber quem são os autores mais prominentes ou mais importantes da área. Aqui, os autores mais importantes da arte são vistos a nível de produtividade. Portanto, a lista que está aqui vai apresentar os autores que mais produziram neste período que está aqui, ok? Aqui, mais artigos colocaram, então, à disposição. Então, aqui são alguns autores que publicam mais na temática que nós colocamos ali em cima. Não são números expressivos, mas é preciso perceber de que nós fizemos um filtro dessa temática. Se nós ampliarmos este filtro, podemos ter números maiores e pode até mudar até o posicionamento aqui. O mais importante é que com aquele filtro que está ali, este aqui é o mais produtivo. Agora, se nós queremos saber quem é ele mesmo, de onde é que ele
portanto, qual é o país, universidade deste autor que mais publica. Portanto, aqui estamos com 10, os 10 mais, não, 15 mais, são os 15 mais produtivos. Os 15 autores mais produtivos são os que estão listados nesse gráfico aqui. Ok? Aqui nós vamos ter quase todos, ok? Mas o gráfico aqui mostra os 15 autores mais produtivos. E se nós queremos ver o mais produtivo, que é o Korov, aqui deve ser um russo, vamos clicar ali no nome dele. E ao clicar no nome dele, então a base nos leva então ao perfil do autor. E nós percebemos de que sim, ele é de Moscou, então é um russo. E pronto, eles são bons nisso também. Sabemos que os russos são muito bons na área de tecnologia. E aqui podemos perceber de que ele já publicou cerca de 52 documentos. 52 documentos nessa temática, e ele já foi citado 163 vezes, e ele tem um índice H de 7, o que significa que tem pelo menos 7 documentos que têm 7 citações, é o que esse índice significa. E podemos perceber aqui os vários documentos em que ele aparece como autor. Ele está sempre ali. Então, aqui estão os documentos que ele tem publicado. Se nós queremos seguir todos eles, podemos por aqui, então, verificar. Como eu disse, esta base de dados, ela não é para se ter texto completo. É para nós fazermos essas análises bibliográficas, vão nos permitir compreender a evolução do tema, quais são as fontes onde eu posso encontrar documentos sobre esse tema, quem são os autores mais produtivos, mais prominentes, mais importantes que escrevem sobre esta área, porque me interessa saber. Afinal de contas, eu não quero ficar lendo coisas que não têm muita importância. Embora possam existir discussões à volta de como é que nós avaliamos estes indicadores, continuam sendo esses indicadores que nos levam à ciência aquela dita mais importante, né? Que os resultados que são confiáveis, se vêm de autores consagrados, publicados nas revistas mais importantes e por aí vai. Ok? Mas também vamos perceber que nos leva sempre para o eurocentrismo aqui. Então, se olharmos aquela lista dos autores que estava aqui, pelos nomes, podemos perceber de que provavelmente não aparece nenhum africano por aqui assim. Claro que há alguns nomes que são semelhantes com os nossos por aqui, mas duvido que apareça. E é fácil perceber isso se quiser, é só ir lá para, por exemplo, Frank aqui, se clicarmos ali no nome do autor, então esse é um brasileiro, por exemplo. Já vamos perceber, então, a sua filiação. Mas a maneira mais fácil de perceber isto, aqui até agora já vimos a evolução ao longo do tempo, ah, portanto, a sua maturidade. É importante esse gráfico, em algumas áreas, essa descida ela vai ser normal, acontece, não é o caso aqui, porque vejam que aqui neste gráfico ela está a crescer. Essa descida é porque a indicação é de um ano que ainda, os 2 anos, na verdade, de 2025 ainda não terminou, assim como 2026 ainda há de haver mais publicações, mas já está no nível, por exemplo, 2025, ali próximo do que foi publicado em 2024, ok? Então, o que significa que quando um assunto ainda é muito candente, há muita dinâmica nele, esse gráfico vai crescer. Mas quando o assunto já foi saturado, ou seja, já não há um grande interesse de pesquisa naquela área, esse gráfico vai tentar a declinar, a descer. Se pesquisarmos, por exemplo, algumas doenças como tudo bem que ainda se publica muito sobre HIV e SIDA, sobre a tuberculose, mas há de perceber de que os gráficos dessas áreas, eles em algum momento vão estabilizar e vão tentar a descer.
Por quê? Porque são áreas que hoje em dia não movimentam muito a pesquisa em si. Pronto, sobre tuberculose já se publicou bastante nos anos 80, 90, provavelmente 2000, mas depois chega um nível em que o interesse de pesquisa naquela área é reduzida, principalmente quando essas doenças já são combatidas do lado da Europa, o caso das doenças, né? Europa, América, portanto, eles já não se interessam muito em fazer pesquisa naquelas áreas. Nós até podemos nos interessar cá em África. O nível de publicação também vai tendar a descer. Isso nos mostra que há uma maturidade de pesquisa, depois há um declínio, ou seja, já não há grande interesse em fazer pesquisa ali, porque provavelmente o conhecimento sobre aquela área já está ah, suficientemente produzido e é de domínio, então não há necessidade de continuar a fazer pesquisa. Ok? Isso também é importante perceber nesses gráficos. Neste caso, nós percebemos que é uma área que ela está todos os dias a produzir um novo conhecimento e é a área da moda, na verdade, para os que estão na área das engenharias de computação, mesmo nas áreas econômicas, hoje em dia é muito importante isto. E vimos então a questão dos autores. Depois podemos ver aqui a questão de filiação. Autores são os autores mais prominentes. Aqui a filiação, vamos olhar quem são as instituições que mais publicam. Estes dois gráficos dos autores e das instituições são importantes não só para ver os números, mas se eu sou um pesquisador daquela área, posso estar à busca de parceiros, ok, de colaboração. Então, posso buscar a colaboração diretamente com o autor, que publica, e acho que vale a pena eu ter parcerias com esse indivíduo. Então, por ali, naquele gráfico que nós analisamos antes deste aqui, já não sei como voltar lá este aqui. Então, eu posso identificar os autores por aqui, depois entrar em contato para perceber se é possível nós firmarmos algumas colaborações e pesquisarmos juntos. O mesmo acontece com o gráfico de filiação. Para além de eu identificar quem são as instituições que mais desenvolvem investigação naquela área, posso também, a partir daqui, perceber com quem posso me aliar como parceiro, para então desenvolver as pesquisas. Então, essas análises são muito importantes para pessoas que têm interesse em certas áreas, principalmente quando são equipes pequenas ou que têm algumas limitações em certos assuntos. Então, vão buscando esses apoios a partir de uma análise bibliométrica que nós fazemos nas publicações já realizadas sobre aquela temática. Então, por aqui, nós percebemos que esta instituição aqui, o Instituto de Aviação de Moscou, é um instituto muito eh, ativo na produção de conhecimento sobre essa área. Portanto, mas também tem tantas outras. Aqui temos o Politécnico de Milão, que é da Itália, a Católica do Paraná, do Brasil. Temos aqui uns, acho que esse aqui deve ser dos Países Baixos lá. Temos o Cambridge, temos até Johannesburg, que está aqui. Portanto, também está na lista dos que mais produziram, pelo menos naquele tópico. Aveiro de Portugal está ali. Interessante, pelo menos na lista dos um pouco, aqui são 15, então Johannesburg aparece, aqui é 15, não, não, aqui é 15, aqui é 16º, tá na lista, portanto, dos 16º mais produtivos. Então, vale a pena, como estou aqui em Maputo, provavelmente posso verificar se aqui na África do Sul mesmo posso ter parceiros ou posso ter uma instituição parceira em termos de produtividade. Vejam que aqui é instituição, no outro gráfico era autor. Então, em termos de produtividade, a Universidade de Johannesburg ela já produziu mais de 50.000 documentos dentro desta temática, ok? 50.000 documentos dentro dessa temática. Então, é uma instituição que tem uma equipe ativa na área de transformação digital. Então, se nós queremos perceber o que eles vão fazer, já sabemos onde vamos. Tem lá, naquela universidade, cerca de 8.000
368 autores que trabalham nesta temática. Portanto, isto nos dá uma informação de onde é que nós podemos buscar parcerias, colaborações em termos institucional. Portanto, posso ir via institucional, assim como posso ir via autoria individual, portanto, pesquisador individualmente. E vejam que daquele assunto que nós colocamos lá, as áreas relacionadas a ela são as que estão aqui. Então, conseguimos perceber de que ela é uma área transversal, portanto, são estudos que envolvem pesquisadores de outras áreas, não somente da área de informática, de engenharia, de negócio, comércio, mas há outras áreas que também se interessam pela transformação digital. Portanto, este é um dos exemplos sobre. Vou voltar para o outro gráfico. Já vimos os gráficos de fontes, de autores, de instituições. Em termos de países, isto aqui é frequente hoje em dia. Quase que, em todas as áreas científicas, China tem estado na dianteira e a seguir Estados Unidos ali. Podemos tentar várias pesquisas onde perceber de que esta rivalidade aqui, Estados Unidos e China, está ali. É por isso que Estados Unidos, hoje em dia, começa a criar políticas de restrição disto, mas aquilo que vem da China, para ver se muda esse cenário. Mas, infelizmente, acho que já não consegue mais. Portanto, China é uma potência, é verdade isto, uma grande potência de produção de conhecimento. É por isso que está naquela posição que está. Tem as suas limitações, sim, mas em termos de produção de conhecimento é uma grande potência. Então, os Estados Unidos já não é. Até os anos 2015, este gráfico seria diferente. Nós teríamos aqui Estados Unidos em frente, depois viria a Inglaterra, a Alemanha, provavelmente depois vinha a China, até os 2010 por aí. Mas de lá para cá, o gráfico tem estado nesta imagem que nós vemos. Em algumas áreas, claro que a China pode vir para baixo, mas essas áreas emergentes como esta sempre vai estar por aí. Mas isso mostra também quem são os países que mais produzem conhecimento naquelas áreas. Vejam que são basicamente países, portanto, asiáticos, aqui a China, e todos os outros são da Europa, temos a Coreia também, mas o resto é Europa e Estados Unidos, Itália. Pronto, nós aqui em África, Brasil aparece ali, depois Portugal, Suécia, România, Polônia. Está difícil encontrar. Marrocos apareceu ali, mas África do Sul. Não sei em que número está, mas pronto, são os egípcios, já aparece aqui, portanto, já aparecem alguns países africanos ali. E se olharmos para os números, então, vamos perceber de que o Brasil está com 133, Portugal com 112, o meu país da África que apareceu aqui foi Marrocos, com 63 documentos produzidos, depois África do Sul, 51. Pronto, se nós queremos perceber quem é que realmente produz aqui na China, isto, podemos clicar aqui, então verão as publicações que são da China, que tem que ver com esta temática, ok? Então, esses é mais um gráfico que é muito importante para quando nós estamos nas posições, muitas das vezes, não somente de autores, de pesquisadores, mas também de gestores, que nós queremos fazer parcerias, temos que perceber mais ou menos aquelas áreas que nos interessam e quem são os principais atores no mundo com quem nós podemos, então, colaborar. Este aqui não é importante, vou para. Este aqui também mostra apenas a distribuição em termos de áreas afins. Vou para este gráfico último que está aqui embaixo, o de financiadores. O gráfico de financiadores, então, mostra-nos quem são as instituições que mais financiam pesquisas naquela temática. Se nós olharmos para aqui, há de perceber de que há uma lista aqui das 15 mais, ok?
São agências ou fundações nacionais de ciência e tecnologia que financiam a União Europeia, aqui que também a financiar, mas a primeira ali é da China. É por isso também que a China está lá em cima. Se a agência nacional ou a Fundação Nacional de Ciência e Tecnologia da China injeta muito dinheiro para a investigação, logicamente que se essa investigação deve resultar em alguma publicação, também vai aumentar o número, então, das publicações que a China tem. Portanto, há uma relação entre financiamento e publicações. Quanto maior financiamento existir para uma determinada área, também a produção de conhecimento naquela área vai ser maior. É por isso que nós vemos isto. Então, a União Europeia, que financia pesquisa em quase todo o mundo, assim como essas da China também financiam para pessoas de outros lugares, onde perceber que são os grandes financiadores estão aqui. Então, se nós queremos, ou se eu estou a desenvolver a CNPq do Brasil, aparece ali, o FCT de Portugal, aparece aqui, esse aqui acho que é da China também, Ministério de Ciência, e pronto, temos aqui ah, o Reino Unido, e outras. Então, isto nos dá uma ideia de aonde é que nós podemos ir buscar dinheiro para financiar pesquisas nesta temática também, ok? Para além de ver quem é que mais financia, eu vejo também ali a oportunidade de poder submeter o meu pedido de financiamento, portanto, é só ir para aquela instituição e verificar as chamadas que ela lança, e ver quais são os requisitos e poder, então, tentar uma sorte lá para ser financiado. Então, viram, de uma maneira geral, qual é a função primordial das bases de dados de indexação. Portanto, era isso que eu queria que vocês tivessem uma ideia. Claro que são bases de acesso muito complicado para o nosso caso, mas sempre que vocês precisarem de fazer alguma pesquisa e quererem compreender como é que está o estágio de produção de conhecimento daquela área, recomenda-se então o uso de uma base de dados de indexação e não uma base de dados de uma editora. Portanto, a base de dados de editora é para eu buscar um texto para eu poder ler e citar. Agora, se eu quero compreender o que é que tem sido feito numa certa área, deve então usar uma base de dados de referência como este que acabei aqui de mostrar. Não sei se tem alguma observação que queiram fazer, poderíamos aproveitar uns 5 minutos para ouvir vossas observações e comentar se houver. Caso não, vou avançar para outras demonstrações. Obrigado. Sim, boa noite, professor. Boa noite, colegas. Boa noite, por favor. Sim, professor, quando estava a falar da análise bibliométrica, Sim, a sim, que permite ver a regularidade da pesquisa, sim, sim. isso quer dizer que quando estiver numa situação, digamos assim, de muita oscilação, Hum. sugere-nos a mudança do tema, sugere-nos alguma coisa, não perceber em que momento é que a análise bibliométrica nos ajuda quando formos para lá vermos a regularidade do próprio tema. Agora, a evolução também ao longo do tempo. Pode-se dar o caso de haver uma investigação que nos últimos anos, que foi o caso aqui vertente, tenha tido maior aderência ou houve mais pessoas a fazerem mais artigos que saíram sobre esta temática. Também nos sugere uma mudança quando for o maior número. Ou eu queria entender mais ou menos em que é que nos ajuda nós como pesquisador estas duas situações. Obrigado. Não sei se me fiz entender, pessoal. Sim, sim, percebi, percebi. Tá, antes, eu vou comentar, depois o Fernando vai observar. Sim, portanto, a análise bibliométrica ela nos dá esta imagem, o que é que está a acontecer naquela temática que estou a pesquisar. É uma temática que já está
Portanto, no nível de maturidade alta, e como é que eu vejo isto? É quando o gráfico deixa de crescer, assim como este que está aqui. Ele, quando chega a um ponto, depois começa a fazer, a ficar mais ou menos estável ali. Então, é porque aquela área já atingiu uma maturidade. Não significa de que eu não possa pesquisar. Agora, é importante perceber isso. E quando você for pesquisar, tem que ter o cuidado de ter certeza de que o que você vai fazer já não foi, então, pesquisado. Portanto, esse é o ponto essencial. Ok? Sobre o risco de você estar a fazer alguma coisa que já foi debatido e até já esgotado o debate. Então, a análise bibliométrica nos permite isso. Então, se eu estou a fazer pesquisa nessa área e eu venho para aqui numa base de dados de indexação e faço a pesquisa e tentar colocar o filtro até aquele nível em que eu quero fazer a pesquisa. Se o gráfico me mostrar uma estabilidade dele, então eu tenho que tentar fazer uma análise daqueles textos todos para perceber se nenhum daqueles textos está a falar exatamente o que eu quero fazer. Ou, se está a falar numa abordagem diferente da minha, aí sim, vale a pena eu continuar a minha pesquisa. Se a abordagem que está lá é igual à minha, semelhante à minha, então não faz sentido eu continuar naquela linha. Portanto, é mesmo para direcionar. Então, eu vou buscar aqui o entendimento do que já foi publicado, até que ponto foram todas as lacunas sanadas. Portanto, nós, quando fazemos pesquisa, estamos à busca de sanar lacunas que ainda existam na literatura, né? Portanto, a própria literatura até já diz, lá, muitas das vezes os autores, quando escrevem, dizem, a minha abordagem foi esta, mas eu não olhei para aquele aspecto, naquela perspectiva. Provavelmente um outro estudo poderá fazer. Portanto, se continuarem encontrando essas lacunas em todas as publicações dos últimos anos, dizendo exatamente que nós não fomos nessa abordagem, então você poderá seguir a sua abordagem. Mas se dissermos que não, já fizemos, então não faz sentido você seguir aquela abordagem. Portanto, nas duas situações é exatamente isso que nós estamos à busca. Buscar o direcionamento que nós devemos dar à nossa pesquisa baseada no que já foi feito. Não sei se deu para compreender. Sim, sim, deu, professor. Muito obrigado. Está esclarecido. Obrigado. Ok. Sim, Fernando? Sim, sim, professor. Era mesmo este comentário que também eu vou fazendo, Uhum. de que, de facto, esta matéria de hoje, desculpa, é muito proveitoso nesta, por exemplo, eu estava a ver a questão dos autores para esta temática. Uhum. Então, é de estilo, não podemos fazer uma pesquisa sem citar esses autores que já aparecem aqui mencionados. Exatamente. Os proeminentes da E área. mesmo se estivermos a ler algumas. Sim, sim, professor. Não, estava a dizer que os proeminentes da área, os mais prestigiados da área, é sempre bom a gente buscá-los para as nossas pesquisas. Então, a forma de você identificar exatamente é aqui. Sim, 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 sim. Uhum, mas Sim, continua. então, sim, e isso dá muita credibilidade à pesquisa, porque conseguimos identificar aqueles que são os entendidos na matéria que já tem publicação, vamos lá dizer assim, de longa data nesta matéria. Mas a outra questão tem a ver mesmo com o financiamento. Uhum, Sendo essas bases de dados já são muito para lá, para o Ocidente, uhum. qual é o mecanismo que nós africanos podemos ter o acesso ao financiamento Ok. para as nossas pesquisas? Queria, professor, para desenvolver mais um pouco sobre o Ok. financiamento. Tudo bem. Então, falaremos disso na próxima base. Esta aqui nos dá a indicação de que esses são os maiores financiadores dessas temáticas apenas. E depois podemos ir explorar um a um. Mas a outra base, Data Dimension, ela já nos traz lá a base de dados de financiadores e com indicação de financiamentos ativos, de linhas abertas ativas. Portanto, existem as chamadas bases de dados de financiamento, de grants.
base de grants. Então, são essas que nós temos que usar. Esta aqui, ela apenas me dá a ideia de quem são os maiores financiadores, mas não me traz os grants que estão abertos nesse momento que eu possa submeter lá. Enquanto que aquela da Dimension já traz essa informação. Existem outras bases de dados de grants, mas pronto, eu vou falar apenas dessa da grants. Vamos comentar isso quando estivermos lá, tá bom? Sim, há mais algum comentário neste primeiro momento? Penso que não. Então, em termos daquilo que eu queria que se aproveitasse nessa base, é isto. Claro que também nesta base, se eu quiser exportar essas referências e quiser fazer outras análises fora. Portanto, nós fizemos as análises utilizando o mecanismo que está disponível na própria base de dados, mas existem outras ferramentas de análise, o Voice View, por exemplo, não vamos abordar isso aqui, que faz a análise também de citações, ocorrência de termos, que cria aqueles modelos gráficos bem mais bonitos, elaborados, que mostra a centralidade, não a centralidade. Então, se eu quero fazer essas pesquisas, aliás, quero fazer essas análises, a recomendação que nós fazemos é que faça download destas referências, ou exporta essas referências e depois utilize aquelas bases de dados para isso. Então, se eu pode exportar essas referências por aqui, nos diferentes formatos. Há limitações da quantidade que você pode exportar, mas me parece que esta aqui consegue exportar um maior número. Mas, por exemplo, se você quer exportar para o Mendeley, que é este aqui, se eu clicar, quero exportar para o Mendeley, é um exemplo apenas. Se eu clicar aqui, ele então diz que o máximo que eu posso exportar para o Mendeley de cada vez é este aqui. Então, eu posso então dizer que sim, quero exportar todos os documentos e colocar aqui os 2000, ok? E teria que colocar aqui um número, ok? Ele exportaria. Este aqui, ele exporta o que está visível na página. Então, e existem outras formas de exportar. Acho que o CSV exporta um pouquinho mais, sim. O CSV, então, exporta até cerca de 20.000, ok? Se eu quiser exportar até cerca de 20.000, nós já temos 5.000, então posso dizer de que sim, eu quero exportar todos aqueles documentos que estão lá, são cerca de 5.000, então vou colocar aqui 5.100, ok? Não, mas são 5.050, por isso que ele já me recomenda colocar o número exato, que é o que tenho lá na minha pesquisa. Então, ele vai poder exportar tudo. Esses dados, você vai dizer que tipo de dados você quer importar. Se quer fazer análises, essas que eu mais referi no Voice View, não sei se já ouviu falar dessa ferramenta, Voice View, recomendo que também coloque estas informações, que vai permitir uma análise. Se quiser saber também quem são os financiadores, e outras informações, normalmente esses seriam os dados que eu importaria. Então, depois exporto. Neste caso, ele vai mandar um ficheiro um e-mail com o ficheiro. Ele não exporta logo aqui. Ele faz este trabalho e depois vai enviar para o seu e-mail que está no perfil que eu usei para logar aqui. Ok? E depois aí posso usar para outras análises que, infelizmente, não estão contempladas no módulo que estamos a fazer. E é muito importante também, podemos, em algum momento, talvez sugerir mais conteúdos para este módulo, incluirmos esta parte da análise de redes de citações ou de autoria. É uma parte. A outra é aquela que também, para o Mendeley já vimos, ali ele vai gerar um ficheiro. Se eu quiser exportar para o Mendeley um número maior de documentos, como este que estava aqui, de 2.000, é o máximo que ele pode, ok? Se eu quiser importar, ele vai também gerar um ficheiro. E esse ficheiro depois eu devo, portanto, e usar para exportar cá. Posso mostrar mais tarde.
quando eu receber o ficheiro, como é que nós trazemos para cá? Porque leva algum tempo a gerar esse ficheiro. Pronto, acho que é tudo que eu queria mostrar por aqui. Agora vamos para a segunda base de dados, que é a Dimension. Portanto, como eu disse, existe essa base de dados aqui. E para aceder a esta base de dados, tem que criar uma conta. Ok? O endereço é este. Deixa eu ver. Acho que é API e ponto dimension. Eu não me lembro muito bem, mas é pronto. Vamos tentar por aqui primeiro. Então, se eu fazer o login, tem que criar uma conta para poder pesquisar, ok? É a primeira coisa. Eu já tenho uma conta aqui, então eu vou fazer o login. Portanto, assim, quando eu faço isso mesmo, tá bom. Vou fechar isto aqui, vou fechar claramente. Eu não lembro. Não tenho. Essa conta que eu não quero. Ok, então aqui também vão ter que portanto, criar uma conta e só consegue chegar nesta interface depois que você fez o login, ok? Eu vou só para acompanharmos aqui. Então, se eu fizer, vou fazer sign out, que só para, como eu dizia, nós temos a base da Dimension. Como é que nós entramos? Digitando o e-mail, o endereço. Vou fechar todas as outras que já usamos. Ok, se eu digitar o endereço da Dimension, acho que é isso mesmo. Já não me lembro muito bem. Portanto, este aqui, dimension.ai. Então, quando está aqui, nesta área, ela não dá logo uma interface de pesquisa. Por quê? Porque é obrigatório criar uma conta. Portanto, só vai ter a interface de pesquisa depois que criar uma conta e fazer o login. Portanto, eu já tenho uma conta. Se for a primeira vez, então, quando fizer isso, você vai ser solicitado a criar uma conta. Ok. Se, eh, se você já tem uma conta, pode colocar o e-mail ali e avançar. Se não tem, ele vai obrigar-lhe a criar uma conta por aqui. Então, quando eu coloco o meu e-mail, que já foi registrado, ok? Este e-mail já foi registrado, faço next, ele avança. Se não tiver registrado, então não vai me dar essa oportunidade. Então, aqui já posso colocar a senha. Então, vocês vão criar uma conta e depois, quando tiver a conta criada, depois faz então o login, aí sim, ele vai dar esta interface. Esta interface, então, é aquela que me permite, então, fazer aquelas pesquisas que nós fizemos lá na Scopus. Vejam que aqui em cima eu tenho esta funcionalidade ativa, Publication está ativa, Datasets também está ativa,
grants, que são os financiamentos que o colega perguntava, não está ativa. Então, estas quatro funcionalidades, elas não estão ativas na versão free, que é esta que nós acedemos criando uma conta, estando no endereço dimension.ai, ok? Então, mas pelo menos consigo pesquisar as publicações, assim como os dados brutos, posso pesquisar. E ele já entra, na verdade, mostrando as publicações que existem em termos das grandes áreas. Aqui ele mostra, mesmo sem colocar nenhum descritor ali, ele já mostra aqui as grandes áreas, portanto, que estão cobertas aqui. Então, mostra que as áreas de biomédica, engenharia, ciências clínicas, ciências biológicas, química, por aí, e mostra mais ou menos a evolução tanto de documentos, não, aqui é de citações, aqui são os investigadores mais produtivos nas suas áreas e a sua afiliação. Portanto, ela tem uma análise próxima daquela que faz a Scopa, mas ela não é tão detalhada como aquela, não tem aquela, mas já dá alguma alguns dados aqui. Vou usar a mesma pesquisa que fizemos lá, só para vermos o nível de análise que nós podemos ter aqui. Vejam que fizemos, ele aqui nos mostra cerca de 3 milhões de documentos, não fizemos filtros. Aqui não vamos ter aquelas facilidades todas que aparecem lá nas copas, exatamente por isso que aquela base de dados é cara, porque ela é uma ferramenta muito poderosa. Mas pronto, podemos clicar aqui para perceber a análise relacionada então com estas publicações que estão ali em cima, ok? Então vejam que eu posso mostrar isto via um gráfico. Aí ele mostra aqui mais ou menos as áreas, as sub-áreas que estão, os documentos estão ali. Mas já me dá alguma informação para perceber este overview. Não costumo usar este gráfico, mas aqui também nos dá a mesma indicação daquele outro. Veja que 2016 é quando começa a crescer mesmo. E esta base de dados ela é nova, então não tem a publicação histórica dos outros anos aqui. Ela é muito nova, ela é lançada nesse período mesmo, e ela está ainda a indexar documentos aqui. Ok? Então, mas pode-se perceber de que a evolução está ali e está a crescer a cada ano. Portanto, é uma temática ainda muito nova que ainda está a produzir conhecimento, não chegou ao estágio de ah, ponto de equilíbrio, onde fica então constante. Quando isso acontece, normalmente o gráfico depois começa a ficar assim para lá. Aqui nos vai indicar mais ou menos os investigadores que trabalham nessas temáticas. Então, são perspectivas diferentes, como eu disse. Aquela base da Scopus é uma das maiores bases de dados em termos de conteúdo indexado lá. Esta aqui é recente, mas já nos ajuda, como nós não temos como aceder àquelas bases pagas, então esta aqui já é um passo, se quiser fazer uma árvore de citação, portanto, de rede de autoria, ela vai dar um gráfico semelhante ao do Voice View, portanto, inclusive utiliza o Voice View para fazer isso. Esse é um mecanismo que demora um tempinho. É o que eu estava a dizer ali, se eu quiser, eu posso exportar os dados e depois eu vou usar o software para criar essas redes. E aqui, inclusive, ele não quer me dar. Vamos lá ver se consigo. Na outra, também não. Diz que são muito. Vamos lá. Colocar neste nível. Mas. é, yeah,
É por isso que, nesse caso, eu prefiro baixar e fazer manualmente. Quando fazemos online, sempre vai travar, porque como são muitos dados, depois ele demora a processar. Mas é essa ferramenta que eu estava a referir, o Voice View, ela está integrada nessa base de dados. Então, ele aqui ia fazer uma árvore de análise de citações ou ocorrência de termos, e depois nos mostra a centralidade dos autores. Nesse caso, são autores, né? Quem são os autores mais proeminentes? A centralidade é porque ele produz mais e ele é muito citado pelos outros. Aí a gente chama de centralidade de autores. Aqui seriam as fontes, e também seriam as mesmas análises que ia fazer aqui as fontes mais utilizadas para publicações pelos autores. Portanto, veja que aqui até aparece o repositório Archive aqui, é um dos, o primeiro repositório científico aberto é este aqui, o Archive. Portanto, veja que a área de engenharias físicas ele utiliza muito. A publicação é aberta, acesso aberto, portanto, todos os documentos que vocês encontrarem aqui, a partir desse link, estão disponíveis em acesso livre, e terão então o acesso. E podem também analisar aqui datasets, então são dados brutos que vocês podem reutilizar para as vossas pesquisas, são dados recentes, que se alguém está a fazer uma pesquisa hoje, 2024, e quer ver dados que foram produzidos por outros autores, podem verificar para quê e ver se estão disponíveis para uso ou não. Então, vamos lá ver se nos leva até algum dataset. Certamente ele vai sair daqui para onde aquele dataset está. Em alguns casos nós vamos ter acesso, mas é aqui mostra quem é que criou e por aqui eu posso ir até então ao dataset se ele estiver disponível. Mas aí já estou a sair dentro da base de dados da Imagine. Como eu disse, as bases de indexação, elas não são a fonte primária por si própria. Elas agregam metadados que depois, quando disponível, ao clicar nos links, nos remete então às fontes primárias. Nesse caso, eles estão a levar para lá. Mas viemos para aqui para mostrar esta similaridade da base da Dimension com as Scopus e dizer que esta é a ferramenta que nós podemos usar de forma livre, sem pagar nenhum custo. Não tem, assim, muitos detalhes como tem a outra, mas vale a pena explorar. E o que o Fernando perguntava, como é que nós, então, aproveitamos desses financiamentos que existem via agências internacionais, eurocêntricas, da Europa, da América, nessas bases de dados de grandes. Portanto, e aqui, como eu disse, não está disponível. E como é que eu consigo? Neste caso, até temos acesso, e para termos acesso, neste caso, nós temos que sair daqui. Portanto, os dados que eu estava à espera que abrisse estão disponíveis aqui. Se você vai fazer algum trabalho sobre um tema semelhante a este. Aqui você tem dados brutos que pode baixar e ver, comparar e até adaptar para a sua pesquisa. Portanto, é só baixar esses links que estão aqui ah, e, e podes, então, utilizar para o seu trabalho. Ok, perdão. Voltando para aqui, então, para além dos datasets, temos grandes, temos patentes, temos ensaios clínicos, temos documentos de polícia, de políticas, documentos de políticas ou políticas em si. Porque se eu quero ter acesso a estas funcionalidades, sendo aqui de Moçambique, devo usar o Research for Life para entrar. Já expliquei na outra sessão como é que nós fazemos login. Eu estou em casa, então eu entrei via senha, mas infelizmente não é de vos passar essa senha. A senha, como eu disse também, é do uso exclusivo da UEM. Então, e não se recomenda, então, até partilhar essa senha com os próprios membros da UEM. Quem tem dificuldade de aceder, deve ir à biblioteca, e lá é auxiliado por efeito. Mas, estando no campus da UEM, este acesso é automático, basta clicar ali e ele vai aceder. Eu já acedi com a minha senha, então estou autenticado como usuário de Moçambique, e a partir daí eu posso vir para
A collection, não, content and database. Acho que é isso, deixa eu ver. Pô, já saiu. Hum. Ok, eu dizia que depois de fazer login, estando no campo da OEM, ou sempre é só clicar neste botão que ele faz o login automaticamente, depois vem para databases, depois dimension, letra D, V, aqui está. Se eu clicar aqui, ele me leva diretamente, então. Sim. Hum, então, ok. Yeah. Minha internet agora ficou parada aqui.
Ok. Pensei que não chegasse nunca mais. Já chegou. Vejam que não sei se conseguem mover ainda. Acho que a internet flutuou um pouco. Estão aqui, conseguem ver? Sim, sim, professor. Ok, Sim, professor, sim. pronto. Acho que demorou porque estava a flutuar a internet aqui. Mas o que aconteceu é que ao logar, ao entrar na base de dados via Research for Life, como viram, vim por aqui, eh, estas ferramentas todas já estão ativas. Não estão ativas nesta aqui. Não vão estar mesmo agora que já tenho esta outra janela. Ainda que eu atualize esta, em princípio não consigo ativar essas ferramentas. O- Bom, são um teste, de repente as coisas mudaram, mas não consigo, permanecem inativas, ok? Então é possível pesquisar em todas as ferramentas, ou seja, eu tenho a base de dados ela disponível para mim, somente se eu aceder via o mecanismo Research for Life, como já expliquei em outras bases de dados que nós temos acesso disponibilizado por esta via. Então sigam estes caminhos, é importante que sigam desta maneira para poder então beneficiar-se desses conteúdos que nós temos disponível via a plataforma Research for Life. Então aqui não vou explicar novamente isto, é semelhante. Aqui já temos sim o que o Fernando perguntava, como é que nós podemos nos beneficiar? A partir daqui, dessa base de grants aqui, se eu entrar aqui, ele vai listar aqui várias oportunidades de financiamento que estão disponíveis, com editais abertos, e quando é que abre, quando é que fecha, e aqui, vejam, e os valores envolvidos nas moedas estão ali. Vejam que, então, esta aqui vai abrir em 2026, todas que estão aqui vão abrir próximo ano, ou seja, provavelmente até já estão abertas agora para começar a preparar os projetos, submeter lá. Então, é só procurar aqui a sua área, logicamente, e ver o que é que pode, então, ah, o- onde pode concorrer, né? São várias oportunidades. Então, todas essas que estão aqui, se eu deixa eu ver, se eu clicar ali, é de ver as informações detalhadas sobre. Aqui, na verdade, aqui tenho o próprio. Aqui tenho o próprio projeto já financiado, mas se eu entrar nesta, neste link, então posso lá perceber se existem, como se diz, se existem editais abertos que eu possa também submeter. Portanto, aqui, o que está a dizer é que nesta fundação há cerca de 83 mil, digamos, pacotes de financiamento que estão
ou em curso, ou alguns estão abertos. Então, tudo que nós precisamos fazer é ir mesmo atrás de cada um dos financiadores e ver quais são os editais que estão lá e seguirmos então as instruções para a submissão dos trabalhos, que traz muita informação. Aqui está. Então, vejam que agora já entrei na página da Fundação Suíça de Ciência. E aqui, então, estão os projetos, portanto, as chamadas, e posso, portanto, tudo que recomendo é que sempre vocês podem, via aqui, nessa pesquisa que nós fizemos, clicado no link, aqui nós apenas clicamos no link Grants e listou todos os grandes, portanto, financiamentos que estão a ser, então, que estão em curso ou já foram financiados. E a partir disso, nós podemos nos identificar com alguma linha de financiamento e procurarmos os detalhes, então, da instituição que financia e irmos lá buscar se existe algum financiamento aberto. Portanto, a partir daqui, aqui estão as chamadas. E se eu clicar ali, é de ver quais são os requisitos para ah, fiz isso só para ver se limita o número. Veja que o número agora é de 9.941. Na situação anterior, nós tínhamos 7 milhões. Então, quando eu coloco a temática Digital Transformation, o número de grants diminuiu para 9 mil, que é normal. Então, a partir daqui, então, vejo os grants que estão ou que estão em vigor ou que já foram até concluídos. Mas o mais importante de tudo isso é que, ao perceber que o tipo de financiamento que foi dado, se for semelhante ao que eu estou a fazer, provavelmente também posso tentar na mesma instituição. Ou seja, se eu estou a tentar algum projeto semelhante a este aqui, é porque provavelmente tentando no mesmo financiador, uma perspectiva diferente, aquele é para o Brasil, por exemplo, uma perspectiva de Moçambique, quem sabe posso também ganhar. Olha, aquele ele iniciou este ano, primeiro de 3 anos, há outros de 2024, no meu próximo ano. Então, são tantos que já foram atribuídos aqui. O ponto é que daqui eu vejo o tipo de projetos que é financiado e ao clicar nesse projeto financiado, vejo quem é o financiador e ao ver quem é o financiador, tento ir à página desse financiador para, para ver se existem as chamadas em aberto. Nesse caso, o financiador é este aqui. Então, se eu vou para a página desse financiador,
Bom, este aqui parece que já deixou. Ok, sim, deixou. Portanto, se eu quiser ver, o financiador esse é do Reino Unido. Eu clico aqui para ver os detalhes do financiador. Ok, e pronto. Vejam que esses acessos que eu estou a conseguir aqui é porque eu estou dentro do Research for Life, né? Porque alguns desses financiadores têm restrições de acesso, às vezes não deixa qualquer um entrar lá. Então, se eu vier para aqui, que é a página já do financiador, ah, deixa eu ver se existem chamadas abertas, se, como estamos aqui à procura. Portanto, aqui estão as chamadas em aberto, e podem, então, e tem aqui as datas, esta aqui termina em outubro, termina em outubro, então estão aqui as possibilidades, é só ver se existe alguma possibilidade, portanto, alguma chamada que está aqui, que tem que ver com sua área de estudos e pode submeter. Então, é assim que funciona. Então, não tem que necessariamente estar lá, estando aqui em Moçambique, desde que o seu projeto seja do escopo que é indicado aqui nos requisitos e seja elegível. Alguns desses financiadores até já dizem lá quais são os países que são elegíveis. Teria que ler tudo que está aqui, tentar procurar mais informações acerca dessas chamadas, ok? Para perceber que tipo de projetos, como devem ser submetidos, porque hoje em dia, grande parte dos financiadores exigem que esses projetos sejam submetidos a equipes multidisciplinares e também de países diferentes, envolvendo países, muitas das vezes, da Europa, da África, e definem quem é que deve ser o coordenador geral, tudo isso. Mas tem que, então, ir para cada financiador e ver. O mais importante é que a base aqui nos dá a direção de como é que nós seguimos até chegar a isso. Não sei se satisfaz, Fernando, a sua pergunta anterior. Sim, sim, professor. Está bem claro mesmo. Ok. Bem, colegas, como eu disse, acabei de chegar hoje, ainda nem fui tomar banho, mas eu tinha que fazer essa sessão para não atrasarmos demais, mas vou parar nessas duas demonstrações. Acredito que as outras bases de dados vocês podem, a partir do que nós vimos aqui, poder então usar sem nenhum problema. Eu já coloquei o link da lista de presença no chat, podem fazer então o preenchimento, mas também já ativei. Façam o preenchimento. E em termos do que eu iria falar hoje, é isto que nós acabamos de apresentar. Havendo observações, comentários e dúvidas, por favor, então, podemos aproveitar esse tempo para fazer isso. Sim, professor. Sim, 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 aqui é o Sérgio. sim, sim, por favor. Relativamente relativamente à atividade prática número 3, consta-me que parece que a data de submissão não está atualizada. Ali vem abril, Número não 3. está assim atualizada, a não ser que eu esteja equivocado, professor. Este aqui. Este Da aqui, submissão do. normalmente, esta Aqui, temos atividade que eu. criar o Sim, Mendeley. sim, nesta atividade, normalmente não peço para submeter. É mesmo a atividade, é por isso que eu Tá depois bem. Tá. pergunto aqui quem conseguiu, quem não conseguiu, porque pronto, não faz sentido submeter isso, é mesmo para a instalação e se teve dificuldade, depois encontramos um espaço para poder ajudar. Então não há necessidade de submeter nada nesta atividade, Muito é obrigado. mesmo a prática de cada um e que é importante que cada um tenha isso instalado. E se tiver dificuldades, se não conseguimos fazer durante as sessões, eu estou sempre disponível através dos meus contatos, podemos depois encontrar uma forma
Outra para não estarmos aqui a tentar ajudar um a um. Há coisas específicas, técnicas que muitas das vezes não são semelhantes, porque os computadores também às vezes criam alguma dificuldade por aí. Então, havendo necessidade, como o Muito colega obrigado, José. Muito obrigado. Florencio já tinha falado, vamos manter contato. Todos têm o meu e-mail, então, num outro momento, podem então mandar um e-mail e nós podemos agendar uma hora para vermos essas questões técnicas, como de instalação, configuração. Muito agradecido, pessoal. Ok. Professor, desculpa, de presença, não abre aqui, não sei se terá aberto mesmo ou Já, tem já uma abri, falha. já abri, está Estamos aqui. em. Tanto que já tem Já sete, abriu. sete, Talvez estou numa sessão errada. tem que ser na sessão do dia 16. Tá bem, estou numa Dia 16, esta aqui. 16, está tudo bem. Eu estava no dia 18.